Vamos tratar agora sobre revisão criminal. Primeiro, revisão criminal é um recurso? Cuidado, revisão criminal, assim como ação rescisória, é uma ação autônoma, certo? Que visa desconstituir a coisa julgada. Então, muito cuidado com a falar que revisão criminal é um recurso, certo? Revisão criminal não é um recurso. É por isso que eu acredito que a nomenclatura mais correta para se colocar vem propor, apresenta revisão criminal, não interpor, porque não é recurso, né? Eu tenho uma nova ação para desconstituir a coisa julgada. É importante saber que na ação rescisória, no âmbito do processo civil, estudamos anteriormente. Se você não estudou ainda, volta e estuda a ação rescisória, que também é uma peça muito importante para a sua segunda fase. Ela tem um prazo de 2 anos, né? Só que a revisão criminal não tem prazo. Claro, eu trabalho com a ideia do direito à liberdade, então eu não posso admitir que exista um prazo para propor uma ação de revisão criminal, certo? Então, saiba que não é um recurso, é uma ação autônoma, certo? De impugnação. Vamos lá. Qual o prazo? Não tem, acabei de falar. Cabe em que situações e qual é o fundamento? Pessoal, abra o seu Vadimeco ou o site do Planalto no artigo 621 do Código de Processo Penal, certo? Ele fala sobre a ação de revisão criminal. É cabível basicamente em algumas situações. Eu vou listar para vocês as situações que, é mais importante para você saber. Vamos lá. Primeiro inciso do artigo 621. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Veja bem, a sentença penal condenatória ela é contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos. Então você apelou, a apelação foi improvida, ou você não apelou, ou vamos supor que ele tenha dado que a Defensoria Pública perdeu o prazo, ou o advogado tenha perdido o prazo, e a Defensoria Pública, fiscalizando a execução penal, eu lembro a vocês que a Defensoria Pública é um órgão da execução penal, então ela pode atuar inclusive como cursos vulneráveis na execução penal. Já tem decisões hoje no Brasil entendendo que a Defensoria Pública pode atuar independente da existência de já ter um advogado nos autos. Então, veja bem, você está fazendo ali uma inspeção ali no determinado presídio, no determinado cadeia pública e verifica que a situação narrada pelo assistido é essa, de que já passou o trânsito julgado, operou o trânsito julgado, mas há a sentença, quando você vai ler a sentença do caso dele, você vai ver que há uma sentença contrária à evidência dos autos. Você não pode apelar, mas você pode ajuizar a presente revisão criminal, objetivando desconstituir a coisa julgada. Seja para diminuir a pena, seja para requerer uma indenização do Estado por um erro, alguma coisa assim. Então, vamos ter muito cuidado. Esse é o inciso primeiro. Vamos lá ao inciso segundo. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, certo? Então, depois do trânsito julgado, uma testemunha lhe procura e diz que há um depoimento falso ali, ela mentiu, certo? Então, o que é que você faz? É necessário ajuizar uma revisão criminal, certo? Para desconstituir essa coisa julgada. Então, muito cuidado, porque um detalhe importante sobre essa revisão criminal é o seguinte: se surgir uma prova nova, como você vai apurar? A gente vai ver que o inciso terceiro diz o seguinte: quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Então veja bem, uma prova surgiu depois do trânsito julgado, né? Após a sentença, depois do trânsito julgado, descobriu, e o que é que você faz? Veja bem, o inciso segundo diz o seguinte: quando a sentença condenatória se fundar em depoimento, exame ou documento falso. Tanto nesse caso como no caso terceiro, imagine que seja se descubra uma prova testemunhal nova. Isso no inciso terceiro. Como você vai fazer para colher esse depoimento? Você vai gravar ela e como é? Pessoal, é o seguinte: imagine que se descubra posteriormente ao trânsito, com base no inciso terceiro, provas novas. Uma testemunha que não existia naquela época, certo? Uma testemunha que na época tinha viajado para fora do Brasil, mas agora voltou e disse: não, ele estava comigo naquele dia. Então eu tenho um depoimento muito sério de uma testemunha que poderia ter decidido a sorte do processo penal, poderia ter decidido aí a vida de uma pessoa que teve a sua liberdade restrita, né, restringida em razão de um depoimento que não existia naquela época, porque a testemunha não estava aqui no Brasil, suponhamos. O que é que você vai fazer para colher o depoimento? Pessoal, você vai ajuizar no âmbito civil uma ação antecipada de provas, que é uma ação que tem como objetivo colher um depoimento, né,
Enfim, é uma nova prova, ou uma ação antecipada de provas, ou uma ata notarial, né? Que é uma forma de prova prevista no novo Código de Processo Civil. Você leva essa testemunha até o cartório, certo? E vai colher o depoimento dela e vai ser emitida uma ata notarial. Por quê? Porque a ação de revisão criminal, assim como a ação rescisória no processo civil, ela exige prova pré-constituída. Então, o juiz de segundo grau, o desembargador, não vai ouvir aquela testemunha. Ele vai ver aquela testemunha que já está documentada no processo. Então, você vai ou ajuizar uma ação antecipada de provas para colher aquele depoimento, né, no primeiro grau e anexar junto à ação revisão criminal, ou vai com essa testemunha até o cartório para que seja emitida uma ata notarial. Só que essa ata notarial ela vai ser emitida pelo tabelião e ela tem fé pública, certo? Então ele vai colher o depoimento dela através de uma ata notarial e você vai anexar no processo. Então é importante, por que eu estou falando isso? Porque a depender da situação, do caso concreto, você vai ter que colocar que, você vai ter que colocar, isso não é inventar fatos, porque necessariamente se a questão falar que o depoimento que o juiz se baseou é falso e a testemunha procurou a defensoria pública depois, você vai ter que colher esse depoimento de alguma forma. Então você vai ter que colocar que foi realizado um ato notarial ou uma ação antecipada de provas, certo? Muito cuidado, se tem no material, você vai ter acesso aí aos slides, certo? Então, muito cuidado, porque se ele falar que se descobriram novas provas da existência, novas provas da inocência do condenado, ou alguma circunstância que determine a diminuição da pena, porque veja bem, a ação de revisão criminal, ela não tem como objetivo simplesmente só a existência de que a pessoa é inocente. Ela pode simplesmente diminuir a pena. É possível que o defensor busque, por exemplo, uma indenização por um erro, no caso de, vamos supor que o juiz tenha reconhecido a reincidência, e o autor do fato não era reincidente, né? O que acontece? Se ele é reincidente, a pena é maior, o prazo para progressão é diferente, e isso acaba influenciando em mais tempo dentro do cárcere. E a gente sabe que um dia a mais na situação que a gente tem nos cárceres brasileiros hoje é uma violação, né, a todos os direitos fundamentais. A gente sabe que o Estado brasileiro hoje vive o que se aconteceu lá na Colômbia, né, o estado de coisas inconstitucional, certo? Que o STF declarou através de uma DPF que a gente vive hoje uma violação sistêmica e generalizada aos direitos fundamentais. Então, um dia na cadeia é muita coisa. Imagine o quê? 2, 3 anos a mais. Então, você pode pleitear a revisão da pena, na revisão criminal, a revisão da pena, a diminuição da pena e também a fixação de uma indenização. Agora, cuidado. Veja qual é o fundamento da sua revisão criminal. Se é o inciso primeiro, se é o inciso segundo ou se é o inciso terceiro. Certo? Tenha muito cuidado com o artigo 621 e os seus incisos, porque você vai ter que fundamentar cada peça com o seu respectivo inciso. Vitor, é possível que seja com base no inciso 1, 2, 3? É possível sim, você pode colocar, dependendo da situação, você vai colocar tanto o inciso primeiro, quanto o segundo, como o terceiro, a depender da situação. Então, na dúvida, coloca os três, porque pelo menos se for 1, você pontua. Se for 2 também, se for 3, obviamente você também vai pontuar, certo? Então, a quem é endereçada a revisão criminal? Ao presidente do TJ, certo? É o presidente do TJ. Você vai fazer o endereçamento para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado que você está visando desconstituir a coisa julgada, certo? Você vai fazer um tópico sobre cabimento, né? E falar em qual inciso se encaixa, qual inciso que a gente acabou de ver, né? Vai se encaixar a sua revisão criminal. Se é o inciso primeiro, se é o inciso segundo, se é o inciso terceiro, certo? Já falamos aqui da prova nova, né? Da exigência da prova nova e da possibilidade de se colher através de ato notarial ou através de uma ação antecipada de provas, certo? Por quê? Porque antes existia no Código de Processo Civil a chamada ação de justificação criminal. Então, o que é que os defensores, o que é que os advogados faziam? Colhiam os depoimentos, a prova nova, através dessa ação de justificação de provas, né? Essa ação de justificação criminal. Mas não existe mais essa ação de justificação. O CPC não trouxe. Então, eu só tenho duas saídas. Primeiro, ato notarial. Segundo, ação antecipada de provas. Beleza? Então, sobre revisão criminal, tem mais um detalhe que você precisa saber, né? Vamos lá. Possibilidade que tem um tribunal. O que é que o tribunal pode fazer com sua revisão criminal? Eu já ia esquecendo de falar isso. O que é que o tribunal pode fazer? Primeiro, veja o artigo 626. O tribunal pode, segundo o artigo 626, alterar a classificação da infração. Então, veja bem, o cara foi processado por tráfico, mas na verdade era para ter sido por o consumo, o uso pessoal. O que a gente vai fazer depois de ter julgado? Revisão criminal para alterar a classificação da infração, certo? Absolver o réu, né? Mas, veja bem, tem que ser com o fundamento de um daqueles incisos. Surgimento de prova nova, a sentença com base em contrária à evidência dos autos, depoimento falso, tem que ser um daqueles fundamentos, certo? Só que
observando um daqueles fundamentos, o que pode fazer o juiz. O juiz pode alterar a classificação da infração, absolver o réu, juízo rescisório, ele pode absolver o réu. O réu já foi condenado, já está cumprido. Sim, mas pode. Veja que há situações em que o próprio tribunal ele pode reconhecer que não foi o réu o autor daquele fato. Existe um testemunho dizendo, fui eu que cometi o fato. A testemunha diz, não fui eu, né? Não foi essa pessoa que está cumprindo pena. Na verdade, eu fiz todo um trâmite para que ela fosse condenada, mas na verdade eu sou culpado. E o tribunal vai reconhecer, veja que esse depoimento foi colhido através de uma ação antecipada de provas ou um ato notarial. O tribunal vai analisar e vai dizer, realmente, não foi o réu que cometeu essa infração penal. E o que é que você vai fazer? Você vai pedir isso através de uma revisão criminal e ele vai fazer o juízo rescisório. Ele pode também modificar a pena no caso da reincidência. O juízo conheceu a reincidência de primeiro grau, mas você vai mostrar que não há nada de reincidência aí. O juiz analisou de maneira equivocada. E aí você só teve acesso a essa reincidência, a esses fatos, depois do trânsito julgado, com um daqueles incisos do artigo 621 que eu acabei de falar para você, certo? Então, ele pode alterar a classificação, absolver o réu, modificar a pena, ou ele pode também anular o processo, né? Veja bem, se existir alguma prova de que o juízo, por exemplo, atuou em situação contrária dos autos, não observou os parâmetros constitucionais, os parâmetros legais, o tribunal pode anular o processo se tiver algum vício procedimental, algum vício, certo? Algum erro improcedendo, certo? Ele faz isso, anular o processo. É o chamado juízo rescindente. Pode ser que ele faça o juízo rescindente, anule o processo e absolva o acusado. Ou seja, um juízo rescindente e um juízo rescisório ao mesmo tempo. Se ele fizer só o juízo rescindente, só anular o processo, ele vai anular o processo e remeter os autos de volta para o juiz, para que ele possa julgar novamente ou o processo tramitar normalmente, né? Então, ele pode anular o processo e apresentar um juízo rescisório. Ele mesmo julgar. Isso é uma divergência se no tribunal do júri ele podia fazer o juízo rescindente, anular o processo, e o próprio tribunal julgar o processo. Porque, veja bem, a princípio, haveria uma violação à soberania dos vereditos, porque só o júri, né, os jurados, os 7 jurados, teriam esse poder de julgar. A gente deve sustentar que, havendo a possibilidade de absolvição, não há que se devolver novamente para um novo julgamento, mas o tribunal pode realizar, sim, um juízo rescisório, né? Ele pode anular o processo e eles mesmos julgar, sem que haja uma violação à soberania dos vereditos. Isso é o que devemos sustentar. Agora, é claro que ele não pode valer disso para prejudicar o réu, né? Ele não pode valer disso para prejudicar o réu. Outra coisa importante. Indenização. Toda vida que você fizer uma revisão criminal, abra um tópico para falar sobre a indenização. O artigo 630 prevê um direito a uma justa indenização pelos prejuízos causados. Então, assim, se você requerer, então você vai requerer. Para que você vai abrir um tópico lá especificando que, com fundamento no artigo 630 do Código de Processo Penal e no artigo 5º, né, e um dos seus incisos, eu coloquei aí, eu não lembro qual é o inciso, mas tem no material, da Constituição, fala sobre o erro judiciário, né? Então, nas hipóteses de erro judiciário, você vai pedir para que fixe uma indenização e aí você vai pedir a intimação do procurador do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado, da PGE, para que ele fale sobre essa justa indenização, certo? Porque, veja bem, quem vai pagar a indenização é quem? O Estado. Então, o Estado tem que figurar nos autos, ele tem que ter conhecimento desse processo, né? Eu não posso proferir uma sentença, né, condenando o Estado, se o Estado está ali presente para se defender, certo? O último detalhe, para encerrar a revisão criminal, é efeito suspensivo. Vitor, eu peço efeito suspensivo na revisão criminal porque a revisão criminal não tem efeito suspensivo. Mas, meu amigo, não é porque não tem que você não vai pedir. O que é o efeito suspensivo na revisão criminal? Você vai pedir para que o juiz, até o julgamento da revisão criminal, ele, por exemplo, suspenda a execução da pena, certo? Ele suspenda a execução da pena. Porque, veja bem, se for um caso de sua revisão criminal foi com fundamento naquele inciso que diz que surgiu uma prova nova da inocência do acusado. Então, o acusado ele é inocente e está cumprindo pena. Se ele esperar o julgamento da revisão criminal, ele vai cumprir a pena todinho e não vai ter mais necessidade dessa revisão criminal, porque ele vai ter que cumprir a pena. Ele cumpriu, na verdade, a pena inteira. Então, o que você vai pedir? Que a revisão criminal seja recebida no efeito suspensivo para que o juiz suspenda a execução daquela pena, porque pode ser que o réu esteja efetivamente cumprindo pena, preso, certo? Então, com base no artigo 297 do novo CPC, você vai pedir o efeito suspensivo. O que é esse 297? Poder geral de cautela, certo? Poder geral de cautela. Então, é isso que você vai fazer. Então,
No próximo vídeo vamos falar sobre recurso em sentido estrito, certo? Então, até lá, que esse recurso é muito importantíssimo. Valeu, até o próximo vídeo.